Relação de Lula com os três poderes. Essa relação do Supremo, como é que vai ficar a relação do Supremo Tribunal Federal com o governo Lula? Bem, o melhor é torcer para que cada um cumpra o seu papel, né? Que os dois poderes sigam o que está escrito na Constituição, que sejam independentes e tenham uma relação harmônica. Como é que vai ser isso? Bem, cabe ao governo, né, não forçar a barra, cabe ao governo não ficar estimulando a criação de leis ou mesmo de decretos que possam ser considerados inconstitucionais. E cabe ao Supremo também segurar a onda, né? Ao longo desse mandato de Jair Bolsonaro, algumas vezes o Supremo avançou um pouco o sinal, até por deficiências do próprio Poder Executivo. Aquela história ali das medidas em relação à pandemia, questões ambientais, de terras indígenas, essa aí nem ficou muito bem resolvida, essa última questão, mas enfim, o Supremo avançou um pouco, é bom que ele recue. E aí é fundamental também o papel do Procurador-Geral da República, vamos ver quem o Lula vai indicar para a PGR, Procuradoria-Geral da República, ele até agora não definiu um critério, ele tem que ser cobrado em relação a isso. O papel do PGR é fundamental para isso, para mediar essa relação. Ele não pode ser alguém que vá perseguir o governo, mas também não pode ser conivente com o governo. Então, quando ele faz isso, ele ajuda nesse equilíbrio. E aí é fundamental também não haver essas relações mais próximas entre presidente da República e ministro do Supremo. Tem que ter essa história de ir a coquetel, reunião, bate-papo. Não, tem que ser uma relação institucional, uma relação dentro do que prevê a Constituição, uma relação sóbria, respeitosa e tranquila. Bem, não custa sonhar, né? Evidentemente, as relações entre governo e tribunal vão ser pautadas pelos acontecimentos. No entanto, é bom ressaltar que houve, digamos, má vontade nas relações entre o governo Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal. Uma das razões, e espera-se que isso não aconteça no governo Lula, foi essa necessidade que o Supremo encarnou de expansão, de se imiscuir em assuntos de outros poderes. Não que isso seja algo de maldoso ou de manipulação ou de poder, ânsia de poder. Na realidade, é ânsia de suprir deficiências na maioria dos casos. 1, 2, 3 casos e, aparentemente, o Supremo se acostumou a invadir áreas do Executivo e do Legislativo. Então, causou problemas graves entre os poderes. Nós assistimos muita coisa durante este governo Bolsonaro, que se espera, em nome da pacificação geral no país, que não ocorra no governo Lula. Ele é suficientemente hábil para contornar problemas entre seu governo e os tribunais. No entanto, existem fatos que podem levar a uma dissensão, a uma incompreensão generalizada. O potencial está aí, mas eu imagino que a boa vontade e habilidade de ambos os lados, nesse caso, consigam contornar esses problemas. Desafios do novo governo. Partidos aí que vão, partidos da base do Lula, então partidos que estão chegando aí para compor o governo, dizem, olha, não vai ter lua de mel, concordo, não vai ter lua de mel. A gente já tem um exemplo aí muito claro, que foi na reeleição da Dilma Rousseff em 2014, o oponente dela, né, o Aécio Neves, contestou o resultado das urnas, o PSDB entrou com uma ação e criou-se toda uma turbulência em relação a isso, que acabou estimulando
um certo inconformismo em setores da sociedade em relação ao resultado das urnas. E olha, na época não havia esse negócio aí de milhares de pessoas irem para as ruas, para a porta de quartel, para pedir golpe militar, mas isso a Dilma já assumiu fragilizada, né? Fragilizada também por erros da própria Dilma, né? Pela crise econômica, e havia a Lava Jato, no auge da Lava Jato, um eco das manifestações de 2013 e 2014. Só para lembrar, o segundo mandato da Dilma começou no dia 1º de janeiro de 2015. 2 meses e meio depois, no dia 15 de março, houve grandes manifestações pelo país pedindo a saída da Dilma, fora PT, fora Dilma, isso no dia 15 de março de 2015, logo depois, né, 2 meses e meio depois da posse da presidente. Então o Lula precisa tomar muito cuidado, há uma relação, a sociedade está muito dividida, muito esgarçada, há um ódio muito grande ao PT, uma contestação às urnas feitas, uma contestação feita até pelo Ministério da Defesa. Isso é muito grave. Comandantes militares acabaram de soltar uma nota em que tratam de política, o que não pode ser feito. Enfim, o Lula vai ter que administrar isso com muito cuidado. Ele é um político experiente, foi presidente da República 2 vezes, mas ele nunca assumiu o governo numa situação como essa. Tem muita gente afirmando que Lula não terá lua de mel. Mas eu acho que isso depende muito do que possa acontecer depois da posse. Depende muito da equipe definitiva do presidente Lula, do seu ministério e especialmente do seu plano econômico, ainda não revelado. Não há indicação de ministro da Economia, não há indicação de quem vai cuidar dessa área extremamente delicada para qualquer governo. Então, o que se pode esperar é uma perspectiva de dificuldades, mas eu acho que haverá esses 100 dias de lua de mel, etc., etc., de um governo que promete unir o país. Vamos imaginar que isso aconteça, pode acontecer, e vamos verificar se Lula vai cumprir as suas promessas, muitas feitas durante a campanha eleitoral. Ele terá que cumprir uma promessa a 14 dias, a cada 14 dias, num estudo que foi feito pela Folha de São Paulo. Isso é um pouco difícil, mas grande parte dessas promessas eu imagino que o governo poderá cumprir, a não ser que ele seja atravessado pelo próprio PT ou por uma oposição que se desenha, mas ninguém tem certeza, muito potente. A PEC e o gasto público. Essa advertência do deputado Marcelo Ramos, né, em relação à PEC da transição, em relação a ter cuidado em não fazer ali, não deixar a boiada passar, está certíssima, né? É isso mesmo, tem que ter cuidado. E o governo sabe, o futuro governo sabe disso. E não apenas por avisos, né, de aliados, ele sabe que ele vai ter que negociar, já está negociando com o Congresso a aprovação dessa PEC, né, para que tenha uma proposta de emenda constitucional que viabilize recursos para gastos que cumpram promessas do candidato Lula, que também eram, em linhas gerais, promessas do Jair Bolsonaro, né? O Auxílio Brasil, de novo, agora a Bolsa Família de R$600, aumento real do salário mínimo, tem que ser por aí, né? Isso já causa um impacto muito grande nas contas públicas, já causa mais uma vez o governo recorrendo ao cheque especial, né? Assim como fez ali na tal PEC Kamikaze, né? No governo Bolsonaro. Enfim, tem que ir com cuidado, né? Já tem líderes partidários que falam aí na possibilidade de usar essa PEC para liberar pagamentos do orçamento secreto que ainda não foram liberados. Então, o governo tem que ir com calma. Primeiro, que não vai conseguir aprovar o que quiser. A oposição também não vai dar um cheque em branco para o governo Lula, claro. E o governo também não pode entrar demais nesse cheque especial, porque isso nós é que vamos pagar. Para conseguir esses recursos,
o governo vai ao mercado, emite títulos da dívida, títulos que são comprados aí por pessoas comuns, pela gente aí, tesouro, né, aquele tesouro direto, é isso, a gente compra aquele título esperando, confiando que daqui a 4, 5, 6 anos o governo vai nos remunerar, vai devolver aquele dinheiro com juros. Mas isso só vale na confiança. Se a gente começar a desconfiar que um governo não vai pagar, não vai cumprir com aquele compromisso, ou a gente vai querer juros ainda maiores, ou a gente para de comprar aqueles títulos, né? A gente, o mercado de um modo geral, e isso cria uma situação de absoluto descontrole. Então, assim, é bom, por isso é bom que tenha uma oposição ativa, um controle, um cuidado. A gente não pode perder esse rumo. É importante que ninguém passe fome, é importante cumprir, garantir o cumprimento de tarefas mínimas, o cumprimento de um bem-estar mínimo para a população, mas o governo tem que ir com cuidado, senão desanda tudo. E na hora que desanda, o mais pobre sempre é o primeiro a ser prejudicado. O PT e Lula desejam emplacar um gasto maior dentro dessa PEC, não apenas o gasto dos R$600, do aumento do salário mínimo, mas colocar o que nós podemos chamar de jabuti para furar ainda mais o teto de gastos. Então, vão encontrar reações na oposição que aparentemente vai ser muito forte ao governo Lula, pelo menos numericamente o é. É uma luta de tentar aprovar despesas ilimitadas contra os que pensam que é necessário fazer com que o teto funcione e exercer uma fiscalização sobre os exageros de gastos que, na opinião desse grupo de economistas e de políticos, pode prejudicar a economia brasileira. TSE encerra debate sobre urnas. Infelizmente, o ministro Alexandre de Moraes não está certo quando diz que a discussão sobre as urnas eletrônicas é um assunto superado. Não é, né? O Ministério da Defesa soltou uma nota muito ruim na quinta-feira. Nessa nota, o Ministério da Defesa diz que não pode dar certeza de que não houve fraude no processo eleitoral, no processo de apuração, só que não aponta que fraude seria essa. Fala ali, pode, né, como a nota anterior, eventual ataque. Como assim? Né? Não existe isso. Né? Não existe, não pode se basear nisso. Aí diz, na nota anterior também falou que não teve acesso devido ao código-fonte. Esse código-fonte, as Forças Armadas demoraram quase um ano para ir lá, estava disponível para as Forças Armadas e para outras entidades examinarem esse código-fonte. Não foram, deixaram para a última hora. Aí agora reclamam, colocam dúvidas sobre um processo eleitoral. Insisto nisso, as urnas eletrônicas chegaram para acabar com a fraude que havia na votação em papel. Então não dá para ficar lançando dúvidas sobre isso, ficar na base do pode. É aquela história, avião pode cair? Pode, mas é por isso que a gente vai deixar de viajar no avião. Né? É um processo seguro, que as urnas eletrônicas são seguras, são constantemente aperfeiçoadas, mas não pode ficar nisso. Agora, pior ainda é a nota dos comandantes militares. Os comandantes militares não podem se meter em política, isso por uma razão muito simples. Eles andam armados, eles comandam tropas, e essas armas foram compradas com o dinheiro de todos nós, inclusive com o dinheiro daqueles que votaram no Lula. Então não dá para você entrar numa discussão. É como você entrar numa discussão de mesa de bar e alguém bota a pistola em cima da mesa. Não há uma discussão equilibrada. Isso não é o papel. As Forças Armadas são instituição de Estado. O Ministério da Defesa é político, como qualquer ministério. Ele é subordinado diretamente ao presidente da República, nomeado pelo presidente, pode ser demitido. Forças Armadas não. Aí elas soltam uma nota dizendo que elas têm um papel moderador na vida política brasileira. Não tem. Isso não está escrito em lugar nenhum. Não existe essa história de Forças Armadas sempre presentes e moderadoras. Não existe isso. Elas é que se dão esse papel está errado. Aí depois faz uma crítica ao judiciário, sem citar especificamente ao judiciário. Lembram que uma lei aprovada no ano passado, sancionada, que substitui, na verdade, a Lei de Segurança Nacional. Essa lei criou artigos no Código Penal. Então eles lembram, essa lei garante a liberdade de expressão, garante o direito de manifestação. Ok, que bom,
né, que garanta, mas essa lei também, ela considera crime ameaçar por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído. Isso é crime. Essa lei, e eles não citaram isso na nota, também considera crime incitar publicamente a animosidade entre as Forças Armadas ou delas contra os poderes constitucionais, as instituições civis ou a sociedade. Aí a nota dos militares, dos comandantes militares, ainda fala, ressalta o papel do legislativo, como se o poder legislativo fosse superior aos demais poderes. Não é. Então, assim, não podemos cair nisso de novo, não podemos voltar aos tempos em que todos nós ficávamos, nós jornalistas, eu acompanhei isso lá no iniciozinho da minha carreira, atrás dos então ministros militares, perguntando se ia ter eleição, se o resultado da eleição ia ser respeitado, se ia ter abertura, se o Brizola iria tomar posse, caso viesse a ser eleito. Enfim, esse tempo já passou. Os militares têm que se voltar para os quartéis. Quartéis, que é bom dizer que eles nunca retornaram como deveriam ter retornado depois do fim da ditadura. A desconfiança das urnas, neste momento, é um assunto do passado. Não que as urnas não mereçam uma fiscalização permanente a cada eleição. Acontece que hackers, que detentores da tecnologia de computadores se desenvolvem com muita rapidez e conseguem verdadeiras proezas em termos de invasão de computadores. Por exemplo, no Irã, que prepara as suas máquinas para o fabrico de uma bomba nuclear ou coisa parecida, eles dizem que não, foram introduzidos vírus ou coisa parecida num setor, num equipamento que parecia, como as urnas brasileiras, inexpugnável. Por quê? Porque não tinham ligação nenhuma com a internet, como as nossas urnas, e, portanto, não haveria a possibilidade de injetar vírus que poderiam provocar defeitos do sistema. No entanto, Estados Unidos e Israel se reuniram, criaram uma comissão de estudos da qual participaram eminentes técnicos em comunicação, em computadores, e foi criado o sistema de invasão dos computadores iranianos através da rede elétrica, o que causou uma pane que não foi detetada pelos técnicos do Irã. E daí um enorme prejuízo no tempo de criação desse material que estava sendo fabricado pelos iranianos para energia nuclear. Então, a gente tem que fiscalizar sempre as urnas hoje. Não houve nenhuma demonstração, nem indício de que elas teriam sofrido qualquer invasão ou que tenha havido qualquer mal feito em relação a elas, mas elas são máquinas e, como máquinas, podem sofrer uma série de problemas, inclusive invasões. Por hora, a questão está encerrada. Mais adiante, temos que pensar, fiscalizar, porque, como eu disse, as coisas evoluem e aí essas invasões podem, no futuro, ser facilitadas, etc., etc. Então, todo cuidado continua sendo pouco em relação às urnas eletrônicas. Elas não são permanentemente inexpugnáveis e protegidas. Elas podem ter, no futuro, a possibilidade de serem acessadas por pessoas que tentam o tempo todo e estudam todo tipo de acesso, porque esse acesso, essa possibilidade de espionagem e manipulação tem muitos fregueses por todo o mundo. PL fará oposição a Lula. O presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, diz que o partido será oposição ao governo Lula. Bem, oposição é fundamental, é necessária,
É importantíssimo você ter uma atuação, ter uma da oposição, ter parlamentares que vigiam governos, que cobrem governos, enfim. Todo governo tende a desandar e o papel da oposição é fundamental. Agora, vai ser curioso ver o PL nesse papel. O PL de Valdemar Costa Neto sempre foi um partido adesista, um partido que sempre procurava fazer acordos com os governos. Para ali, foi o PL que cedeu o primeiro vice-presidente do Lula, quando ele foi eleito em 2002, o Zé de Alencar. Ele era filiado ao PL. Na época, o Valdemar Costa Neto fez um acordo com o Zé Dirceu para garantir a presença do Alencar na chapa do Lula. Então, essa é a tradição do PL. Agora, o partido cresceu muito nessa eleição, conquistou a maior bancada na Câmara dos Deputados, também uma bancada muito grande no Senado, claro, graças ao Jair Bolsonaro, a grande votação do Jair Bolsonaro. O problema é que ali, uma parte do PL está com Jair Bolsonaro, outra parte é o velho PL de sempre. Eu acho até uma dificuldade para o Valdemar Costa Neto dizer que vai fazer oposição, oferecer o cargo de presidente de honra ao Jair Bolsonaro. Vamos ver como é que isso vai funcionar. Porque no Brasil você não tem muito essa fidelidade partidária. Você tem uma votação aí, você vai ver uma parte mesmo dentro de uma agremiação, de um partido, alguns deputados votam a favor, votam com a orientação do partido, outros votam contra. Tem que ver também que dentro do bolsonarismo haverá divergências, como houve, de 2018 para cá. Já tem gente aí querendo ser assanhada aí para, de repente, disputar com o Jair Bolsonaro uma indicação, a indicação do partido para a eleição, para a sucessão do Lula. Já há manifestações nesse sentido, pessoas que querem uma visão menos radical do bolsonarismo, uma versão não histriônica, não tão radical. Tem que ver também se o Jair Bolsonaro vai assumir o papel de organizador partidário. Ele nunca fez isso, ele não conseguiu nem organizar o partido dele. E isso antes da pandemia, quando a taxa de popularidade dele era muito, muito alta. Ele não teve, ao longo da sua vida política, ele nunca teve paciência para a vida partidária, que é uma vida chata, tem que reunir com todo mundo, reúne aqui, viaja, fala com o diretório estadual daqui, da colar. Será que ele vai fazer isso? Será que ele vai ter paciência e disposição para exercer esse papel? 2 semanas depois da derrota eleitoral dele, ele continua praticamente confinado no Palácio da Alvorada. O governo ele já tinha entregue para o Centrão há muito tempo. Aí entregou para os militares a tarefa de contestar as urnas, de criar esse tipo de confusão. Será que ele vai fazer isso? Será que ele realmente vai ter esse papel de organização partidária? Vamos ver. Nesse momento, a raiz da base parlamentar que o presidente Lula terá no Congresso está sendo constituída. Partidos estão sendo consultados, o poder está sendo dividido, concessões são feitas de todos os lados, até que se chegue a uma espécie de convergência. E aí teremos com clareza o que será a oposição e o que será a situação. Claro que os oposicionistas mais à direita elegeram uma bancada maior e terão a possibilidade de exercer uma fiscalização e uma oposição muito forte ao presidente Lula. Mas a gente sabe como são as coisas e como funciona o toma lá da cá no Brasil. Resta esperar o começo do governo para ver exatamente como as coisas ficam. Claro que vão ser muito diferentes do que essa transição que está sendo feita agora. E vocês já sabem, né? As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.